Se, se, Louvamos ao Senhor por nos dar mais uma oportunidade de nos reunir aqui em Framingham. Gracias al Señor por darnos una nueva oportunidad de estar aquí en Framingham en conferencia. É sempre muita misericórdia Deus falar conosco. Siempre hay mucha misericordia de Dios que Él pueda hablar con nosotros. Ele não tem nos deixado sem a sua palavra profética, Y que Él nos haya dejado sin su palabra profética. pois a sua palavra profética é Porque su aquela palabra que profética nos dá direção. es aquella que nos da dirección. E nós podemos ver isso em 2 Pedro, capítulo 1, Y podemos ver esto en 2 de Pedro, versículo capítulo 19. 1, versículo 19. Temos assim, vou esperar um pouco os irmãos acharem. Voy a esperar un poco hasta que lo encuentren. Segunda carta de Pedro, 2 de Pedro, podemos ler a partir do versículo 19. 1, 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, Tenemos también la palabra profética más segura, e fazeis bem em atendê-la, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, até que o dia clareie hasta que el día e a estrela esclarezca da alva nasça y el lucero de la em mañana vosso coração. salga en vuestros corazones. Nós vivemos numa noite tenebrosa, escura. Vivimos en un tiempo peligroso, oscuro, con tinieblas. Nós nos perderíamos. Si no hubiera luz, nos perderíamos. Ninguém consegue enxergar para onde ir num breu. Nadie consigue ir Mas si todo está graças oscuro. a Deus, nós temos a palavra Pero gracias a Dios profética tenemos la palabra como profética, uma candeia que brilha. la cual es como una lumbrera que nos guía, nos alumbra Que nos diz para onde ir. y que nos indica hacia dónde ir. E nós vamos seguir assim a palavra profética. Y así vamos siguiendo la até palabra que o profética dia clareie. hasta que el día esclarezca. Isto é, até a vinda de nosso querido Senhor Jesus. Esto es hasta que el Señor vuelva. Aí o dia virá. Ahí el día vendrá. Não precisaremos sequer mais de profecia. Ya no necesitaremos profecías. E a estrela da alva nascerá em nosso coração. Y la estrella de la alba nacerá en nuestro corazón. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Sabemos que ninguna profecía es de interpretación privada, Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nenhum profeta pode falar por si mesmo. Ningún profeta puede hablar por sí mismo. Profeta é porta-voz de Deus. Un profeta es un portavoz de Dios. Se ele falar qualquer palavra que não seja de Deus, Si él no dice Antigo cualquier palabra Testamento, ele que seria no es de Dios, morto. Se ele falar en el em Antiguo nome de Testamento Deus. ese profeta sería muerto. Deuteronômio 18 fala isso. Esto está en Deuteronomio 18. Versículo 15. O Senhor teu En el Deus versículo 15. suscitará profeta do meio de ti, de Dios- teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deuteronomio 18. Esse profeta a quem Moisés se referia Este profeta seria o que nosso Senhor Moisés Jesus se refería sería nuestro Señor Jesús. E o próprio Senhor
disse no versículo 18: Y el propio Señor Suscitar-lhes-ei dice en el versículo profeta 18, no meio de seus irmãos, semelhante a ti. profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo Y él o les que hablará eu todo lhe lo que yo le ordenar. mandaré. Deuteronomio 18, versículo 18. Quer dizer, o próprio Deus O sea, porá as suas palavras na boca do seu el propio profeta. Dios pone sus palabras en la boca del profeta. E o profeta falará tudo o que Deus lhe ordenar. Y el profeta hablará todo lo que Dios le ordene. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Y cualquiera que no escuchare, no oyere mis palabras, que lo hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Versículo 21. Se Y el disseres versículo em teu 21. coração, como Y si dijeres en tu conheceria a palavra corazón, que o Senhor ¿cómo não conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, Si el e a profeta hablara en palavra nombre de dele Jehová se não y no se cumpre, cumpliere não lo que dijo, suceder como profetizou, ni aconteciere, esta é palavra que o Senhor não disse. es palabra que Jehová Com no soberba ha a hablado. falou Con tal presunción profeta. la habló el tal Não profeta. tenhas temor No dele. tengas temor de él. Verse 22, when a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. You shall not be afraid of him. Isto é, quando o nosso Senhor Jesus veio aqui na terra, O sea, cuando el In other Señor words, Jesús when our vino Lord aquí en la Jesus tierra, was here on the earth, os judeus inquiriram-no, dizendo los com que judíos le autoridade preguntaron, ¿con qué você autoridad está fazendo todas essas tú coisas. haces las Jesus obras de Dios? inquired of him about the authority with which he was ¿Con qué doing autoridad? the things he was doing. Porque ele disse que ele era alguém que foi enviado pelo Pai. Porque él decía que él fue enviado por el Padre. Porque ele dizia, meu Pai trabalha até Él agora. decía, mi e eu Padre trabaja hasta trabalho ahora também. y yo Isso también, está em también João trabajo. 5, versículo 17. Esto está en Juan 5, versículo 17. My father has been working until now, and I have been working. Assim os judeus buscavam matá-lo. Por esto los judíos ele aún más não só procuraban violou matarlo, o sábado, porque mas no solo ele afirmava quebrantaba el que día de Deus reposo, era o seu sino que próprio también Pai, decía se fazendo igual a Deus. And therefore que Dios he era su saw propio all Padre, the more haciéndose guilty igual a because Dios. Not only broke the Sabbath, but also said that God was his father, making himself equal with God. Então os judeus queriam saber como ele provava, como Jesus provaria que ele é um profeta enviado por Deus. Así que los judíos querían pruebas de que él era un enviado de Dios. Então ele disse em João 5, versículo 31. Así que en Juan 5, versículo 31, Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Quer dizer, o profeta de Deus, ele não pode dar O sea, testemunho el profeta de Dios dizendo que ele no puede decir o profeta enviado por Deus. que es el profeta enviado por Dios, E assim o seu testemunho não é válido. In other words, the prophet porque did su not testimonio bear no es válido, witness of himself, saying solo por that decirlo. saying that he is a prophet of God, because that would be of no value. Outro é o que testifica a meu respeito. Versículo e 32. sei que é verdadeiro, Otro es el que da o testimonio testemunho acerca de que mí ele dá y de sé que el testimonio There is que da de another mí who bears witness es of me, verdadero. and I know that the witness which he witnesses of me is true. Então, o profeta enviado O sea, por Deus, ele el profeta precisa enviado de Dios do testemunho de outros. necesita Ele não el pode, testimonio ele de dizer otros. de conta própria Él no que puede ele é decir o profeta de que es Deus. profeta de Dios, sino que So when necesita a el prophet testimonio is sent de otras by personas. God, he needs the witness of someone else. He can't just say Necesita that el he testimonio de himself alguien is a más. prophet. Logo todos pensaram que Así João que Batista Todos pensaron seria esse outro que daria Juan Bautista sería testemunho de que aquel que Jesus daría era o testimonio profeta vindo de da que parte Jesús de era el Deus. profeta de And after Dios, that, they thought enviado that por John Dios. would be the one
want to bear witness that Jesus Pensaban had que come Juan el Bautista from era ese God. profeta. Mas em versículo 34, Jesus disse: Eu não aceito Pero en el versículo 34 dice, pero yo no recibo testimonio But in de verse hombre alguno, 34, the Lord says, "Yet I do not Mas receive testimony from digo men esto, or John." Digo-vos, entretanto, estas coisas para que para sejais que salvos. vosotros But I seáis say these salvos. things that you may be saved. Quer dizer, ele falou isso para nos salvar, porque senão O sea, él dijo esto poderia para vir salvarnos, e combinar com uma para segunda ayudarnos. ¿Por qué? pessoa, Porque e cualquier essa persona segunda podía pessoa venir y decir, testificaria que yo soy el ele profeta de Dios, era o profeta de Deus. Assim enganaria muito. y engañaría a muchas The personas. Lord did this to save us, to keep us from being deceived, because otherwise someone would just come and he would ask someone else to say that he was a prophet. Então ficou complicado. Así Como que se provar complicó en esta situación. esse ¿Cómo profeta foi comprobar enviado por Deus? So if que the ese profeta, testimony is este not from profeta man, fue how enviado can one prove por that Dios? he is a prophet? Porque isso é muito Prophet of God? importante. Se a gente não souber, não tiver certeza que esse é o profeta enviado por Deus, Porque si no estamos nós seguros não de que saberíamos ese profeta quem fue iria enviado dar por a Dios, palavra profética. And no this is very sabríamos important because quién if va a we dar la don't know palabra who the profética. prophet of God is, who do we know who to listen to? Porque acabamos de falar em 2 Pedro 1, Porque acabamos de decir que en a 2 de palavra Pedro 1 profética que hoje, na noite que la escura, palabra profética nos dá direção como a en luz da candeia. en las tinieblas And nos it da just la says luz, la that Peter dirección says that we en need the estos, prophetic word because en it's esta the light in the siglo. dark night we're in. Principalmente nos últimos tempos, alguns dizem, eu sou Cristo. Principalmente en los outros, "Eu últimos sou tiempos Cristo". dice la Biblia que muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo. Então seria uma confusão Y sería una se confusión houvesse falso profeta si hubieran falsos dizendo profetas que alguém outro é Cristo. diciendo que esta persona o esa persona es Cristo. Por isso Jesus deixou muito claro isso. Por eso no que modelo, Jesús para dijo, ninguém enganar ninguém. dio un modelo muy claro para que nadie sea engañado. Versículo 36 ele deixa Y en el versículo 36 hay un principio. Mas eu tenho maior Mas yo tengo do que testimonio o de mayor, João. perdón, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Quer dizer, eu não preciso de João para O sea, dar no testemunho necesito a de mim, Juan não. para que me dé testimonio de mí. Presta bem atenção. Ponga atención Como ele aquí. prova que ele ¿Cómo é es que él enviado prueba de Deus? que es el enviado de Dios? Porque las obras que el Padre me dio Pai me confiou para que las eu cumpliese. realizasse, essas Las que eu mismas faço, obras que yo hago testemunham a meu respeito dan de que o testimonio de Pai mí, me enviou. que el Padre me ha enviado. Which the Father has given me to finish, the very works I do, bear witness of me that the Father has sent me. Este é um princípio tremendo. Este es un principio tremendo. This is a great principle. É um princípio que confirma se alguém é um profeta enviado. Este es un principio por que Deus. confirma si un profeta ha sido enviado por Dios. Porque se algum profeta é enviado por Deus, Porque Deus si un profeta enviado por Dios, encarregaria de falar a palavra profética. si es un profeta verdadero enviado por Dios, Dios te encargaría de E a palavra entregar la palabra profética. realiza a obra de Deus. Y esa palabra profética realiza la obra de Dios. Então, a palavra que esse profeta disser Entonces, realiza la palabra a obra que de Deus, ese profeta e habla essa obra realiza de la obra de é o Dios. próprio Deus quem faz, Y esa obra prova que ele foi es enviado. realizada por Dios mismo. Y esa obra probaría que ese profeta fue enviado por Dios. Por isso, no final das contas, quem é que Por dá eso, testemunho al final de que cuentas, Jesus era um profeta ¿quién es enviado el que da por Deus? testimonio de que Jesús era el profeta que fue enviado por Dios? Não era João Batista, No era Juan Bautista. mas o próprio Pai. Versículo 37. El propio Padre daba testimonio. O Esto está en el Pai que versículo me enviou, 37. esse mesmo También el é Padre quem que me dá o envió testemunho de ha mim. dado testimonio de mí. Então, quando a palavra que esse profeta fala se concretizar, O sea, si cuando el profeta habla y esa palabra se cumple, Deus está fazendo. es porque Dios está realizando esa obra. Geralmente, quando Deus O sea, Dios haciendo la fala obra. no profeta, ele quer realizar a obra. Cuando Dios envía un profeta es porque Él quiere realizar una obra.
E essa obra que ele quer realizar, geralmente é irrealizável pelo homem. Y esa obra que Él quiere realizar no puede ser realizada por hombres. Homem não teria capacidade de realizar. Cualquier persona no tendría la capacidad de hacerla. Solo Dios tiene la Então, capacidad de quando se hacerlo. realiza, é prova de que Deus o enviou. Y cuando la obra se realiza, esto es prueba de que Dios envió a ese profeta. Graças a Deus, nós hoje estamos no Novo Testamento. Gracias a Dios, hoy estamos en el Nuevo Testamento. E Deus hoje nos encarregou de fazer Y essa hoy obra. Dios nos encargó de realizar su obra. E quando nós seguimos a direção da sua palavra profética e realizamos a Y sua cuando obra, seguimos la dirección de la palabra profética y realizamos la obra de Dios, Deus confirma, Ele mesmo confirma, Él mismo as confirma nossas obras. nuestras obras. God himself is the one who testifies of us, who bears a testimony E of us. muitas vezes com sinais Y muchas veces con señales, e até con milagres. prodigios y con Oftentimes milagros. with signs, miracles. Não estou me referindo meramente No me refiero simplemente às coisas que acontecem no movimento a las cosas pentecostal. que Not suceden en just, el movimiento referring to the pentecostal. things that take place within the Pentecostal movement. Entre nós está acontecendo isso. Pero también entre These nosotros things are taking place among us too. estas cosas están No sucediendo. final do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, At En la the parte end of the final Gospel del of Mark, Evangelio de Marcos, últimos dois versículos, en los últimos dos versículos, que está no capítulo 16, en el capítulo Mark 16, 16, 19 and 20. versículos 19 e 20, versículos 19 y 20, diz assim, de fato, dice, o Senhor y el Jesus, Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo assentou-se à y se destra sentó de a la Deus. diestra de Dios. So then after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. Nosso Senhor Jesus Nuestro Señor Jesús seu ministério cumplió su na terra. ministerio Our terrenal. Lord Jesus carried out his ministry here on earth. Ele foi o fiel à sua missão, ele viveu uma vida humana. Él fue fiel a su obediente misión, Deus. vivió una vida obediente a Dios. Aprendeu a obediência Él aprendió pelas la coisas que obediencia sofreu. por todo lo que él sufrió. E ele foi tentado em todas as coisas a nossa Y él fue tentado semelhança. en todos los aspectos, tal como nosotros. Ele pôde compreender as nossas Él puede fraquezas, comprender, entender nuestras debilidades. porque ele as experimentou. ¿Por qué? Porque él las experimentó. E no fim ele se tornou obediente Y até al a final morte, él se tornó obediente hasta la muerte e morte de cruz. y muerte de cruz. Por causa dessa obediência, Por causa de esta obediencia, dessa vida perfeita que o homem Jesus viveu, de esta vida perfecta que hombre Jesús vivió, Dios no lo dejó en la muerte. Deus o ressuscitou Dios lo dentre resucitó os mortos. de entre los muertos. Aleluia. Aleluya. A ressurreição é uma prova que La Deus resurrección aprovou. Es una prueba de que Dios aprobó a Jesús. E o poder da ressurreição o também elevou ao céu. Y el poder de la resurrección lo levantó al tercer cielo. E Deus colocou Cristo Y Dios acima colocó a Cristo, de todo principado, Dios puso a Cristo potestade, poder, sobre domínio. todo dominio, potestad, poder. Ele já está acima de Él todas ya as coisas. está encima sobre todas las cosas. E Deus deu Cristo para a igreja. Y Dios dio Cristo a la iglesia. E ele hoje está assentado à direita de Deus. Y hoy Él está sentado a la diestra de Dios. Mas ele não está lá de férias. Pero Él no está ahí de vacaciones. Ele não está lá descansando. Él no está ahí descansando, viendo la tierra, viendo que nosotros trabajamos. No. Ele trabalha conosco. Él también trabaja con nosotros. Está à destra de Deus. Él está a la diestra de Dios, pero también trabaja con nosotros. Por isso que ele diz em João 14
Eu Por eso en Juan 14 irei, dice, mas eu rogarei ao Pai. yo me voy, pero rogaré al Padre que otro That's why in John Consolador 14 sea he enviado. said that he had to go, but that he would pray that the Father would send another Esse comforter. outro consolador, Y ese otro Consolador é o Espírito da realidade, es el Espíritu de realidad, que Deus o enviará em nome de Jesus. que Dios lo enviaría en el nombre de This Jesús. another comforter would be the Spirit of reality, who would come in the name of Jesus. E esse Espírito da realidade, na verdade, é o próprio Y ese Senhor Espíritu de Jesus, realidad es el propio voltando Jesús a nós, volviendo habitando a no nosotros, nosso espírito. habitando en nuestro This espíritu. Spirit of reality is the Lord Jesus himself coming back to us as the Spirit to dwell in us. De um lado, Cristo está sentado à Por un destra lado, de Deus. Cristo On está one sentado a la hand, diestra de Christ Dios. is sitting at the right hand of God. Mas por outro lado, como Espírito Pero por da otro lado, realidade, ele como el habita em Espíritu de nós. realidad, Él But on the habita other hand, en nuestro the interior. Spirit of reality, he dwells within us. Enquanto Cristo que está sentado à destra de Deus, ele Mientras tem Cristo todo o está poder e en la diestra de autoridade. Dios, Él So tiene the todo el Christ poder. who's sitting at the right hand of God has all power and authority. Ele usa esse poder e Él autoridade. usa este poder y autoridad que tiene a la diestra, And so en la the diestra de Dios y usa este poder y autoridad This power dentro de and this nosotros, authority within en nuestro us espíritu. is the Spirit of reality. Por isso, no versículo 20, eu não li Por o eso, versículo en el versículo 20, This is why no lo he leído, 20. E eles, quer dizer, Dice, os discípulos, eles, y ellos, o tendo sea, los partido, discípulos, pregaram saliendo, em toda parte, predicaron en todas partes, cooperando com eles o ayudándoles Senhor el Señor y confirmando la palabra por meio de con las sinais señales que que la seguían. And they, the disciples, went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Jesus está à destra de Deus, Jesús está Jesus is sitting a la at the diestra de right hand Dios, of God. mas o seu corpo está aqui na terra. pero su cuerpo está en la tierra. O seu corpo não fica parado Y este partindo cuerpo para pregar o evangelho. No, His body is not just standing here, se his body is mantiene preaching the gospel. E quieto, pregaram no, se mueve. em toda parte. Y estos discípulos predicaron en todas partes, no eran pasivos. Se Cristo tivesse nos deixado sozinhos aqui pregando, Si Cristo nos falando dejaba sozinho, solamente aquí nós não teríamos predicando y poder, solos, não teríamos autoridade. no tendríamos Christ poder y just autoridad. left us here by ourselves to just preach without him. We would not have any power, any authority. Mas aqui diz, Pero aquí, cooperando en el com versículo eles 20 dice o que Senhor. It says ayudándoles here, the el Lord Señor. working with them. Então o Senhor coopera. O sea, el com Señor So the Lord ayuda, works nos with ayuda us. e cuando confirma predicamos el a Evangelio y palavra confirma la por palabra meio de con sinais señales. And he confirms his word through signs. que se seguiam. The O sea, accompanying seguían, signs. estas señales seguían la palabra. O livro de Atos dos Apóstolos Hermanos, desde que comenzó el libro de Hechos de los Apóstoles e a obra liderada pelos apóstolos, 12 apóstolos, seriam 11. ahora en mais ese tiempo Matias, que foi depois do era Senhor. liderada por los apóstoles, más Matías que fue llamado después de Judas. Y ellos E a eran los que partir do capítulo lideraban 2 la de obra. Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecostes foi Y gerada desde el a capítulo 2 igreja. de Hechos sabemos que la iglesia comenzó. A partir de então, Y desde a ahí, obra que Jesus fez, la obra que no seu Jesús ministério, había realizado enquanto durante su esteve na ministerio, terra, mientras se él estuvo en la concluiu. tierra, se concluyó. Mas a obra que ele Y la obra entregou que para a igreja él entregó fazer, a la dando iglesia continuidade à para que sua diera obra, continuidad a su iniciou ministerio em Atos y obra 2. en la tierra, se inició en Hechos. Essa obra é a obra liderada pelos 12 apóstolos. Y esa obra y era entre liderada los por los 12 apóstoles. o líder principal Y dentro de esos 12 había un líder que era el apóstol Pedro. E é muito interessante que ali Pedro no começo Y es muy de Atos, interesante dizia, ver Pedro que estava sempre Pedro junto com siempre estaba junto con el apóstol Juan. Eu vou
ler, claro que eu não tenho tempo de falar todo o livro de Atos, mas vou ler aqui Voy para a vocês leer algunos o capítulo versículos 2 de Atos, de Hechos 2, versículo 43. versículo 43. So I'll read a few verses here in Acts chapter 2, verse 46. 43. 43. 43. Em cada alma havia temor Y sobrevino temor y a toda muitos persona, prodígios y y sinais muchas eram maravillas feitos y por señales intermédio de eran hechas todos por los apóstolos. apóstoles. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. A palavra apóstolo é enviado. La palabra The word apóstol apostle significa means a enviado. sent one who is sent. Os apóstolos foram enviados por Deus. Los So the apóstoles fueron apostles have enviados been por sent Dios. out by God. O que eles faziam em nome de Deus. Y lo que ellos Whatever they realizaban did, lo they hacían did en el in nombre the de name of Dios. God. Agora esses apóstolos são apóstolos de Jesus Y estos Cristo. Now apóstoles these apostles son are the apostles of siervos Jesus enviados Christ. por Dios. Capítulo 3 nós vemos uma história. Y en el Pedro e João capítulo 3 subiam ao Vemos una historia. And in chapter 3, Dice que there's a Pedro y story Juan here. Peter and John went subían up to the juntos al temple. templo. Vocês conhecem a história. You know the story. Ustedes ya conocen esta E historia. levaram homem coxo de nascença. Y había un hombre cojo de nacimiento, Eles colocavam esse coxo de nascença todos os dias à porta do templo. a quien para ponían pedir cada día esmolas a la para puerta quem del entrava templo no templo. para And pedir there was limosna this, a todos los lame que man entraban al from templo. his mother's womb who was at the gate of the temple, and he was there every day waiting. Vocês conseguem imaginar coxo de nascença que nunca andou Usted se na vida? imagina un hombre cojo de nacimiento que, o sea, Como nunca seriam caminó. suas articulações, os ¿Cómo seus serían músculos? sus músculos, sus articulaciones? Praticamente Jamás não caminó en toda la teria vida. como ficar em pé esse Es homem. imposible que esa When you think persona of someone caminara. who was lame from birth, Nunca caminó. how his articulations work or didn't work, he never walked. Vendo ele a Pedro e João que iam Cuando entrar vio no a Pedro y a templo, Juan implorava que iban a que lhe entrar en el dessem uma templo, esmola. les rogaba que le So diesen this limosna. man, Versículo seeing 3. Peter and John about Hechos to go into the 3:3. temple, asked for alms. Pedro, fitando juntamente com João, Pedro, disse, con "Olha para Juan, nós." fijando en él los ojos, le dijo, Seeing his eyes míranos. on him, with John, Peter said, "Look at us." Ele os olhava atentamente, Entonces esperando receber él alguma les estuvo coisa. atento, esperando So he recibir de gave ellos them algo. his attention, expecting to receive something from them. Pedro, porém, lhe disse, Mas "Não Pedro dijo, possuo no nem tengo prata plata nem ni oro, ouro, mas pero o lo que tengo te doy. Isso te dou. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nazareno, anda. Levántate y anda. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Vocês conseguem acreditar? ¿Usted cree en esto? Y tomando pela mão Y direita, tomándole por la o mano derecha, levantou. le levantó. And he took him by the right hand and lifted him up. Eu não acreditaria. Como pode? Yo no creería. De nascença ¿Cómo não es tem posible que una quase persona mínima condição que de nació ficar sequer cojo, em pé? How could he es muy be difícil que lifted esta persona up se when he levantara? was, Ya que se levantara ya es hurt? difícil. Imediatamente os seus pés e tornozelos se Y dice firmaram. aquí que al momento se le firmaban los pies y los tobillos. De salto Y saltando, se pôs em pé, se passou puso a en pie andar, y anduvo. entrou com eles no templo, Y entró con ellos en el templo, saltando y andando louvando y a saltando Deus. y alabando a Dios. So he leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping and praising God. Não dá para acreditar. Não dá pra Hard to No, no, believe, no. right? Viu Esto es todo increíble o povo andar realmente. E a louvar a Y todo el Deus. pueblo le vio andar y alabar a And all Dios. the people saw him walking and praising God. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había Verse 10, sucedido. Then they knew that it was him who sat begging alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Irmão, não se assombre Hermano, no Brothers and se sisters, asombre. Don't be amazed. quando você faz a obra de Deus, mesmo hoje. Deus pode fazer a mesma Cuando usted coisa realiza la obra de Dios, When you do the Dios work puede of hacer God, exactamente even lo mismo con today, usted. He can do the same thing. e depois podemos dar alguns testemunhos que está Y después podemos contar algunas experiencias, testimonios que There han are indeed signs, sucedido en Brasil. miracles happening, and we can share some of them. Mas imediatamente após isso vem a perseguição. Pero inmediatamente después de este milagro comienza la persecución. Versículo 11, apegando-se ele a Pedro En el e João, versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, do porte
el cojo que había sanado, chamado de Salomão. todo el pueblo Now, as the atónito lame man concurrió a was ellos healed, al had to pórtico que Peter se and llamaba called to Peter and Salomón. John, all the people ran together to them in À the court, vista, which is called Solomon's greatly amazed. à vista disto, Pedro Viendo se esto, dirigiu ao Pedro povo, dizendo, respondió al pueblo: "Por que varones vos israelitas, maravilháis disto, ¿por qué ou os maravilláis de fitáis esto? os olhos em nós, como si pelo nosso próprio ¿Por qué poder ponéis ou los ojos piedade en nosotros como si tivéssemos feito andar?" por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Or why look so intently at us, as though by our own power or godliness we had made this man walk? O poder não vem do homem, El poder no viene del hombre, nem a piedade. ni tampoco la piedad. O poder vem de Deus. El poder viene de Dios. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús, a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vós, porém, negastes o Mas santo vosotros e negasteis al justo, santo pedistes y al que justo, vos concedesse un homicida. y pedisteis que se os diese un homicida, Dessarte matastes o y autor da matasteis vida. al autor de la vida. Não é isso? A quem Correcto. Deus ressuscitou A dentre quien os Dios mortos, ha resucitado de los nós muertos, somos de lo testemunhas. cual nosotros somos testigos. Pela fé em um nome de Y Jesus, por la ele fe en que este segundo nombre, nome fortaleceu a este este homem que agora que vosotros vedes veis e y conocéis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este Le ha saúde confirmado perfeita su na nombre presença y de la todos fe vós. que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Capítulo 4, versículo 1. Vamos a capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, Hablando ellos al pueblo, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Being greatly disturbed that they taught the people and preached in Jesus the resurrection from the dead. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até Y o les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Se você quer fazer a vontade de Deus, ser fiel à Si usted quiere hacer la voluntad de Dios y ser fiel a la voluntad de Dios, provavelmente pode ser perseguido. usted va a ser perseguido. Probablemente va a ser perseguido. Às vezes tem um irmão que fala assim, eu quando vivia não estava nem aí com a igreja, nem aí com Hay hermanos que com o dicen, serviço ao Senhor, antes cuando yo vivía no me importaba la cosa de Dios, só nominal, me llamaba cristiano, só pero pro, né? Eu pero no seguía a Dios continuava vivendo a realmente. minha vidinha e nada de mal me Y acontecia. nada me pasaba, nada me sucedía. Before I started serving the Lord, when I was just a nominal believer, my life just was great. Nothing bad happened to me. Mas quando decidi amar o Senhor, servir Pero ao cuando Senhor com decidí mais amar al fervor, Señor, então parece que empecé a todas as tener coisas fervor por el começam a Señor. dar errado na minha vida. Wow, todas las cosas comenzaron a... Pareciera como que todo empezó a salir mal. É um teste para você. Es una prueba para usted, Se você viu a visão ou não, para ver si usted se você é vio la fiel visión àquilo o que no, você viu. para ver si usted va a ser fiel a lo que vio. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as Versículo autoridades, 5, anciãos e Hechos príncipes 4:5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, com o sumo sacerdote Anás y el sumo sacerdote Anás, Atos 4:6. Caifás y Caifás y sumo Juan, sacerdote Anás
Caifás, João, Alexandre y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. As well as in us, the high priest, Caiaphas, John, and Alexander, and as many as were the family of the high priest was gathered together at Jerusalem. Quer dizer, todo o sinédrio, toda O sea, toda a máxima autoridade, toda la autoridad máxima de Jerusalém. religiosa de Jerusalén se juntó. There, the authority, the Jewish authority of Jerusalem, they were all there gathered. E pondo Y lo Pedro pusieron e en medio João perante a eles, Pedro y a Juan. os arguíam, Les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros They asked esto? John and Peter, by what power or by what name have you done this? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto gobernantes que del hoje pueblo y ancianos de somos Israel, interrogados a propósito do benefício puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido The sanado. Holy Spirit said to them, rulers of the people and elders of Israel, if we did this day, or judged for good deed done to a helpless man, but by what means has he been made well? É isso, né? Tomai conhecimento Sea vós notorio todos e a todo todos o vosotros céu, de que y a em todo el nome pueblo de Jesus Israel, Nazareno, que en el nombre de a quem Jesucristo vós de Nazaret, crucificastes a e quien vosotros Deus crucificaste ressuscitou y a quien dentre Dios nós, resucitó de los sim, em muertos, seu nome por él, este este está hombre curado está en perante vuestra vós. presencia sano. Verse 10, let it be known to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands before you whole. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a This is ser the cabeza stone del which ángulo. you rejected, which was rejected by the builder, which became the chief cornerstone. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los Nor hombres is en there que podamos ser salvation in salvos. any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ao verem a intrepidez Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con When they Jesús. saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada Seeing en the contra. man who had been healed standing with them, they could say nothing against it. e mandando sair do sinédrio. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves, what shall we do? What are we going to do with these people? Pois na verdade é manifesto Diciendo, a todos ¿qué haremos os con estos habitantes de hombres? Jerusalém Porque de cierto que señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. For indeed that a notable miracle has been done through them, and this miracle is evident to all who dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este So nombre. that it spreads no further among the people, let us severely threaten them that from now on they do not speak of this man and the name of this man. chamando-os, ordenando Y llamándolos, que les intimaron absolutamente no que en ninguna falassem, manera nem hablasen ensinassem ni em nome de enseñasen Jesus. en el nombre de They called Jesús. them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros Peter antes que a and John Dios. answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God you judge. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. For we cannot but speak of the things which we have seen and heard. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa.
for the man who was over 40 years old on whom this miracle Y este hombre tenía más de 40 años y había sido Mais de sanado. 40 anos sem andar, nasceu O sea, sem más de andar, 40 años sin e poder agora caminar. saltava, né? Y ahora, E andando, después de 40 años, andando saltaba. perfeitamente. É milagre de milagres. So this was O sea, un tremendo milagro. miracle. This man had never walked and had been over 40 years and now he was walking and leaping. Por que eu fiz questão de ler isso para ¿Y vocês? por qué Why do you leí think estos I read versículos this para to you? ustedes? Irmãos, quando Deus envia alguém, Cuando Dios envía usa a una para persona fazer a sua obra, y lo usa para hacer su obra, Dios lo respalda. Chooses someone to do his Dios work, respalda a esa God is persona. with that person. Deus lhes dá autoridade e poder para fazê-los, porque Jesus já Dios le da está à autoridad destra y de poder a esa persona And God para que brings realice the la people obra. he ¿Por qué? sends Porque el authority Padre, to do Jesús his ya work estaba a la because diestra de Christ is Dios. already at the right hand of God. Cristo que está à destra de Deus é o mesmo Cristo que está El Cristo que está dentro a la do diestra de nosso Dios es el mismo que está en nuestro espíritu. At the right hand of God is the same Christ who is within our spirit. Esse Cristo que está em nós é o Cristo pneumático. Ese Cristo que está a la diestra de Dios y también en nuestro espíritu es el Cristo neumático. The pneumatic Christ, the Christ as the spirit. Quando Cristo nós como el usamos espíritu. nosso Cuando espírito, usamos nuestro sendo espíritu guiado pela unção do y siendo Espírito, guiados por la nós unción del fazemos espíritu em nome desse Cristo que y, está y hacemos assentado la obra no céu. And when we do Hacemos la things obra en el led by nombre the Spirit, we de do aquel que está things in the en la diestra de leading Dios. led by the Lord. O poder não é de nós, o poder Por tanto, el dele. poder no es de nosotros, sino que el poder es de Dios. Is out of him. Se você hoje tiver fé, você Si vai usted fazer a mesma hoy en día coisa. tiene If you fe, have usted faith va a realizar today, exactamente you'll lo be able mismo. to do the same thing. Eu temo que a nossa vida cristã está sem muita graça. Yo me temo que nuestra vida cristiana esté sin mucha entusiasmo, sin mucha gracia, sin pasión. Essas coisas que dão um pouco mais de adrenalina, não Estas saem- cosas não que dan acontecem mais conosco. adrenalina, como que ya no suceden entre nosotros. That would give us a little bit more adrenaline, would only experience that. Graças a Deus, irmão, ultimamente, não sei se vocês Gracias al sabem, Señor, o últimamente, no sé si Senhor, ustedes pela saben, palavra profética, pero a través já de la tô palabra pulando, profética, sabe, um monte de coisas, já tô pulando, já estou no final para vocês. estoy saltando al final, pero no importa. De repente, caminho El Señor nos dio un nuevo camino comportagem dinâmica. que se llama colportaje dinámico. Skipping already to the end, the Lord's been speaking to us through His prophetic word, and He gave us a burden for something that's called dynamic colportage. E nós, fiéis Y nosotros, ao fieles falar do Senhor, al, e nós al hablar de começamos a Dios, praticar. simplemente Being comenzamos a faithful to the Lord practicar. speaking, we started practicing this. Essa história de nós fazemos conforme a palavra profética, imediatamente o Senhor esto opera de conosco e obedecer a la confirma palabra com sinais. profética y So realizar la obra, when we Dios work entonces according confirma la to the obra a través de prophetic word, señales. we do the prophetic word, then the Lord works with us and the word is confirmed. Assim como aconteceu com o líder principal da obra, Así como que aconteció con Pedro aquí, Just as it que era el happened líder to de la obra en Peter, ese who tiempo. was the main leader of the work back then. Pedro liderou de uma forma exemplar. Pedro É ou não é? lideró de una manera Peter was, ejemplar. The pattern of a leader. Él Ele era cheio do Espírito. un hombre lleno del Espíritu. Filled with the Spirit. Não temia oposição. He was No not tenía afraid of miedo a la opposition. oposición. E ele era usado para fazer milagres. Él era usado He para was bold, realizar and that's why milagros he saw miracles and signs. criando oportunidade para pregar o evangelho. y él creaba oportunidades para The opening to predicar el preach Evangelio. E não só isso, eu ainda vamos dizer, não vou gastar a mensagem toda lendo Atos dos Apóstolos. No voy a gastar Logo todo el depois, mensaje hablando de hechos, eles pero são presos de novo. más adelante ellos son presos nuevamente. Mas isso não desanimou Pedro, Pero não. esto no hizo que Pedro se desanimara. Porque ele sabia quem estava com ¿Por ele. qué? Porque él sabía quién estaba con él. Estava com ele. Deus Cristo estava estaba con ele. él. Dios estaba con él. Irmão, nós temos que levar essa obra Hermanos, adiante, não necesitamos temendo llevar la nenhuma obra adelante oposição, nenhum ataque do homem. sin tener miedo de oposición, de hombre, Porque Deus é conosco. porque Dios es con nosotros. Aí que é então comportagem dinâmica? Entonces, Alguns perguntam. ¿qué es el comportaje dinámico? Usted se pregunta. A comportagem
Sabemos que el colportaje es predicar el Evangelio del Reino a través de los libros. Preach the gospel of the kingdom by means of books. E por falta de maioria dos irmãos a capacidade de presentear todos com livros, Y porque o livro por tem falta custo, de não, hermanos, eles, então, obviamente no podemos apresentam, pregam o evangelho regalar e el libro a eles todo el mundo. distribuem esses livros Pero a estos hermanos custo módico distribuyen do los livro. libros And because y obviamente for tiene un some costo. of us, we're not able to just give books away as gifts. We have these brothers who go out and they present and sell books. E nós vimos fazendo esse trabalho de colportagem Y hemos estado haciendo el já trabajo desde de colportaje 1989, acho que o desde Romano- 1989. um pouquinho antes, né? And we've been working with the colportage since 1989. Está presente conosco dos pioneiros Y aquí colportagem, está con nosotros uno de los pioneros en el colportaje, el hermano Amir. En 1989, el hermano Amir recibió un llamado para servir al Señor. Él vivía en Colina, en San Pablo, y fue a Foz de Iguazú. E para fazer a pregação do evangelho por meio de livros. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio del Reino a través de los libros. O Amir, você consegue resumir um pouco a sua vida? Como é que foi naquela Amir, ¿tú consigues darnos un pequeño resumen de lo que fue né? tu vida como colportor? Fala um pouco, você Cuéntanos. com carrinho de bebê levando nudes para cima, para baixo. Como é que Él llevaba Amém. el coche con sus bebés predicando. Nesse tempo, como Pedro falou, nós Como el hermano Pedro dijo, nosotros recibimos un llamado a Foz do Iguaçu, eu y fuimos a Foz de Iguazú. Like Pedro said, we received the calling Fui from con mi God esposa to a go Foz de Iguazú, with my al sur de Brasil. estava grávida, She was Y mi esposa estaba embarazada faltava 3 meses só para y faltaban tan solo 3 meses para que nuestra hija naciera. She was about to give birth back then, only 3 months away from it. Mas mesmo assim nós decidimos mudar Y aún así para Foz do Iguaçu. decidimos cambiarnos de ciudad, desde Colina a Foz de Iguazú, y es que estaba bastante Very far lejos. from our city. E eu me lembro que o irmão Dong então perguntou, falou, quanto você vai precisar Y yo me por acuerdo mês, que el hermano Don me preguntó sobreviver cuánto lá, necesita de dinero para poder sobrevivir reportagem. mes a mes. Back then, Brother Y yo le Don dije, asked no, no, me, he asked, no necesito ofrenda, "What do you need voy a vivir del because you're colportaje. leaving everything, you're moving to that city just to do colportage, how much money would you need?" Então eu me lembro, eu falei pro irmão Dong, Y yo, não me dê dinheiro. por favor, no me dé dinero, Dormindo o dia inteiro. porque si me da dinero me voy a poner a dormir todo el día, no voy a hacer nada. If I get money, I'm just gonna sleep all day. Eu vou viver da venda de livros. Yo quiero vivir And vendiendo I los want libros. to sell books and to make a living selling Então books. nós começamos, eu e minha esposa, assim que nasceu. a Así nossa que filha, tan pronto como nació mi nós primera tínhamos hija, bebê, era teníamos un antigo, coche. Era grande quando. Era un coche bastante grande, 28, 29 anos atrás. unos 30 años atrás. Então a minha esposa carregava. Entonces mi esposa as costas e nós eh, enchíamos o carrinho de livro. tenía el bebé en las espaldas y poníamos los libros en el coche So after y first, daughter viajábamos was por las born, ciudades we predicando el used evangelio to con el have coche. this big stroller. My wife would carry our daughter on her back, and we just put the books in the stroller. Então nós fizemos isso durante um ano Y e meio, mais ou menos. hicimos esto durante un año y medio. Grupos cristãos da Fuimos, cidade, visitamos todos los grupos And, cristianos de la ciudad, con una ciudad de más de 200.000 habitantes. 300.000 habitantes. Assim foi o início do nosso trabalho. Así comenzó nuestro trabajo. Vai, vai embora. Bom, e continuamos Y ahí então, continuamos fazendo sirviendo. contato com muitos irmãos, Contactamos muchos hermanos de livro. por medio de vender los libros. Naquela época era bastante diferente do que hoje, né, da comportagem dinâmica. Y en ese tiempo, obviamente, el método era diferente a lo que hacemos ahora, que el colportaje dinámico. E, Pode falar das dificuldades. sim. ¿Puede hablar de las Não, dificultades, nós por favor? realmente enfrentamos muita No, dificuldade. realmente tuvimos muchos problemas, dificultades. Um ano e 8 meses nós trabalhamos tudo a pé para fazer. Caminábamos mucho, cidade. no Tínhamos teníamos un dificuldade auto. também para fazer
fazer comportar. teníamos mucha dificultad para hacer el colportaje. En ese tiempo trabajábamos grupos cristianos, con pastores. Después, por ejemplo, dejábamos los libros, íbamos a cobrar y el pastor no estaba. Imagínate, caminando, llegábamos y el pastor no estaba. Y decían, no, el pastor no está, se fue. No, el pastor no, va a volver en 30 minutos y nunca volvía. A veces realmente el pastor no estaba, pero a veces decía, mandaba a alguien a decir que no estaba. Entonces este trabajo que hicimos, el colportaje era realmente difícil. Teníamos dificultades financieras y nos focalizábamos mucho en los líderes de las congregaciones, con los libros. Entonces ahora voy a usar el enfoque que él usó para hablar sobre colportaje dinámica. ¿Cómo surgió el colportaje dinámico? Surgió por un grupo de jóvenes, liderado por un joven un poco más maduro entre los jóvenes, cerca de São Paulo, en la ciudad de Osasco. Y ese pequeño grupo, ellos formaron para exclusivamente cuidar da Y estos jóvenes se juntaron exclusivamente para cuidar del hermano Don durante los últimos años de vida. Apesar de havia já cuidadores que cuidavam a maior parte do tempo deles, A pesar de que habían cuidadores profesionales, pero siempre había necesidad de cuidado extra. Y estos jóvenes se dispusieron a cuidar del hermano Don en los últimos años. Y este grupo era liderado por un joven que tenía mucho respeto y amor por el hermano Don y conocía la autoridad que estaba sobre el hermano Don como profeta de Dios. This small group was led by this brother who had a very deep love for Brother Dong and knew the authority of Brother Dong. ele transmitiu isso para sua Y él transmitió esta visión, este cuidado a los jóvenes que trabajaban con él. Y todos ellos cuidaban, amaban al hermano Don como profeta de Dios. Porque isso é importante que eu vou falar agora. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es importante para lo que voy a decir ahora. Vocês sabem que eles ganharam tanta intimidade com o irmão Dong Ustedes sabían que ellos se acercaron tanto al hermano Don que en una noche el hermano Don lo llamó a todo el equipo, esos jóvenes, a las 1 de la mañana. Les pidió que fueran a su cuarto a la 1 de la mañana. Você imagina, todos os jovens já Imagínate, todos los jóvenes obviamente estaban durmiendo. Aí então esse irmão chamou a Así que el hermano llamó uno por uno. pro apartamento do irmão Dong. Y todos fueron al departamento del hermano Don a las 1 de la mañana. O irmão Dong queria estar com eles. Y el hermano Don solamente quería pasar tiempo con Eles ellos. ficaram no quarto do irmão Dong. Ellos estuvieron en el cuarto con el hermano Don, solamente Começaram a pasando fazer tiempo. bagunça. Empezaron a hacer desorden. O irmão Dong quem começou? El hermano Don fue quien comenzó. Começou a jogar travesseiro neles. Empezó a tirar almohadas, Começaram a fazer guerra de travesseiro. guerra de almohadas. E divertiram o irmão Dong. Y el hermano Don se divirtió. O irmão Dong estava num processo de doença. El hermano Don estaba enfermo, estaba débil. E aquilo alegrou ele. Y esa lucha de almohadas alegró el corazón del hermano Don. E André Dong, meu irmão, Y mi hermano, que se llama André por causa Don, do barulho, por causa del ruido, a las 1 de la mañana, subió a ver qué estaba pasando, que él vivía en el primer piso. Quando abria a porta, Cuando él abrió la todo puerta, mundo ficava parado.
And todo el whenever mundo he would open paró the door, la lucha. everyone would just stop doing Aí ele prayer. perguntava para o irmão Doug, tá tudo bem aí? Ahí él preguntó al hermano Don, Pode ir, pode ir. ¿está todo And bien? then he would ask, Hermano "Brother Don, Doug, sí, is sí, sí. everything okay? Just hurry Está up." todo bien, Quando puedes ele voltava, irte. ele fechava a Ahí el porta, hermano Andreu começava a guerra de novo. volvía para la casa He would close the door and go y la away, lucha he would comenzaba de start nuevo. the door again. Então, só para vocês verem que o irmão Doug é humano. Para que vean que el hermano Don es humano. See, the brother Doug A gente is pensa a que human man. um homem espiritual é de ferro. Né? Nosotros pensamos que un hombre espiritual es como de fierro, como que no tiene sentimiento, Is made of como steel. un hielo. Ele é homem. No, es un hombre. Irmãos, e de repente um irmão Dong falou para eles, Y de repente el hermano Don, vocês agora, les de dijo, agora em diante, vocês vão formar de ahora en adelante, PAC. ustedes van a hacer un PAC. ¿Y qué es PAC? PAC. PAC, Posto Avançado de Colportores. puesto de avanzada de So colportores. At that moment, brother Don PAC. told them that they would become a special group of co-porters. Aí eles falando, mas nem Y ahí colportor ellos le não dijeron, pero ¿cómo si nosotros ni siquiera somos colportores? They answered brother Don and they said, but we're not co-porters. Mas se o profeta de Deus disse, Pero si el profeta de porque Dios nos alguma dijo coisa que vai somos acontecer colportores, com nós. es But porque after algo saying va that, a they suceder. thought to themselves, well, if the prophet of God is telling us that this is what we need to do, something will happen. Sabe que é esse tipo de fé que você precisa? ¿Sabe que usted necesita este tipo de fe? Uma Necesita fé creer. simples na palavra do profeta. Una fe simple Simple en la faith, palabra del just profeta. believe the word of the prophet. Acredite Solo crea e pela fé alguma coisa vai acontecer. y por la If fe you algo va a believe by suceder. faith, something will happen. Aí eles começaram a, com temor e tremor, Senhor, Ahí con el temor y se o temblor, profeta falou, ellos nós dijeron, vamos si el ser profeta nos colportores, dijo, ¿cómo nós vamos ser colportores? nosotros vamos a ser Não colportores. conheciam como fazer colportagem Pero ellos no convencional, sabían cómo como hacer Amir colportaje, fez, como el hermano Amir hacía, por e ejemplo, como o Reinaldo, pai o como Reinaldo, el padre de Daniel, Silva, hacía. foi dos precursores de colportor, sabe? Foi dos Ellos fueron de los de primeros en hacer colportaje. E esses jovens não sabiam como fazer. Y estos jóvenes no sabían cómo hacerlo, obviamente. But they didn't know how to do it. They didn't know the way that the brothers who came before them, Brother Amir and Daniel's father, Brother Reinaldo, how they used to do it. So they did not know how to do it. A experiência deles é parecido com isso de Pedro que eu li para vocês. De And Pedro. their experience Entonces la was experiencia de estos jóvenes es como similar a lo que Pedro experimentó. Sabiam o que fazer, They did not know Ellos no sabían qué hacer, what to do. mas sabiam que Deus deu uma palavra para o Pero But they sabían knew that something had to be que done and that God had given el Señor Brother Don habló a través del hermano Don palavra, alguma coisa vai acontecer. y esa and that palabra through that word produciría something was algo. going to happen. Então eles se encheram do Espírito, Entonces ellos se llenaron del Espíritu Themselves with the Spirit. com a fé na palavra do profeta, con Believing fe in the word of the prophet. en la palabra que el pegando profeta había livros, dicho. cada deles, Cada uno salió con libros And they just carried out, they had a bunch of books with them. saíram com cara e coragem na rua. y salieron con valentía a las calles, saliendo con los libros, Estavam tão sin saber cheios qué do hacer. Espírito que Y estaban tan uma llenos del pessoa Espíritu chamava, parava uma que pessoa paraban a una persona e falava, eu posso orar por você? y le They were so preguntaban, filled with the Spirit ¿puede orar that por they would usted? stop people on the streets and ask them, "Can I pray for you?" Porque a preocupação dele não era vender livro. Porque la preocupación del colportor de esa persona no era vender el libro, Preocupação é no. Su preocupación era orar por las Their personas. first concern was to pray for people. Não é que o Espírito abriu camino para nós? And the No es que el Spirit Espíritu opened up abrió un nuevo camino, Eles precisavam ser rápidos. entonces ellos necesitaban moverse rápido, no podían perder They mucho had to be tiempo. quick because they had a whole bunch of books and they had to be quick. Principalmente nós, em muito tempo na vida da igreja. Principalmente nosotros que llevamos tiempo en la iglesia, Quer falar muito. queremos Sometimes, hablar especially mucho in a- con las us in personas. the church life, we acquire a whole bunch of knowledge, and when we talk to someone, we want to. Encontra uma pessoa que You're falar. very long. Encontramos una persona y queremos hablar de Génesis, We de want to hasta start from Apocalipsis. Genesis and go through Genesis all the way to Revelation. Quer mostrar para ele o que é a igreja. a Queremos base da mostrarle igreja, qué es lo que es la Know what iglesia, the church is, cuál es la base de la iglesia. the base of the church is, the ground of the church. Não, esses irmãos eram simples. No, they were very No, estos simple. hermanos eran simples, estaban llenos del Espíritu. Por isso chama comportamento dinâmico. Por eso es que se llama colportaje dinámico. Posso orar por você? Can I pray for you? ¿Solamente puedo orar Você por tem usted? algum pedido? ¿Tiene algún pedido? Prayer request. Às vezes a pessoa falava, às vezes a pessoa não falava. A veces la Sometimes gente some people would contaba have lo que requests, necesitaba others oración, would not. a veces Se no. você nos contar, nós vamos orar especificamente. Se você não nos contar, guarda no Si seu usted no nos coração, quiere decir, no nós hay vamos problema. orar também por você. De There was cualquier no forma people vamos a who orar want por to usted. share. If
you have a request, we'll pray for you. Assim, If you don't have it, we'll pray all the same. eram coisas assim de 30 segundos, 1 minuto. Una cosa bien Não rápida, muito mais 30 difícil. segundos, un Very minuto. quick prayers, Bien rápido. 30 seconds to a minute, very quick. Vocês acreditam que esses Ustedes 30 creen segundos de oração Que en esos 30 segundos de oración tocava as pessoas, Esos a 30 ponto das segundos pessoas serem tocadas, muitas delas tocaba a las choraram. personas y las personas se ponían a llorar. Prayers would deeply touch those people, and some of them would even cry. E depois eles compravam o livro. porque Y eles ellos estavam- compraban el libro después de esa tiveram um oración. encontro vivo com Deus. And after they had this living encounter with God, ¿Por they qué? would Porque invite encontraron a Dios mismo a través de esa oración. De que confessaram depois Y habían que casos aquele que ellos, dia ellos decidiam dar cabo confesaban de sua vida. Não aguentavam que mais os ese seus día problemas. que some recibieron la people oración afterwards even querían cometer confessed that suicidio. They were thinking, considering suicide. Não estou falando de um caso, No estoy diciendo un caso o That dos. happened twice. vários casos. No, estoy Not once, estoy or diciendo twice, varios more casos than. que E sucedió eso. alguns deles, quando, por exemplo, uma das moças. Por ejemplo, depois pedi pra- una Emílio, joven- Você podia falar um pouco para mim, né? Você pode falar um pouco. Por exemplo, oraram por uma moça Por ejemplo, oraron por una Pray for joven. this lady. e essa moça falou: eu não vou falar para você, vou guardar no meu coração. Dijo, no les voy a decir lo que está sucediendo, So pero this lady did eh, not share oren with por them mí. what she was Ahí going el through, but she joven still empezó a asked orar them por to ella. pray. They prayed for her. Vocês acreditam que no dia seguinte. ¿Ustedes creen essa que moça veio en el procurar día por siguiente esa So joven the volvió next day, that a lady buscar a este came back joven to que her había orado friend, por ella, dizendo que a oração diciéndole dele que fez la oración de milagre él na vida dela. and then causó she un came milagro back en and su she vida. said, "The prayer you made for me yesterday Pois naqueles worked a dias, miracle ¿Por qué? in my life." Porque naquele ese dia, día o marido tinha saído de casa. su esposo She said se había her ido de la husband casa, had se habían left separado. their home. Depois da oração, o marido Y que ligou, después se de la, arrependeu, voltou pra de la oración Right su after esposo they se prayed for arrepintió her, y volvió a la casa. her husband Se asked for reconciliou. forgiveness. Se reconciliaron. They reconciled. They came back home. E outro caso, orou por moço. Y otro caso And they prayed for this que man also. estos jóvenes oraron por un joven, Ele não por otro falou, joven. mas Y este ele joven estava desempregado há muito tempo. no dijo lo And que this man el they problema que prayed tenía, for had pero been unemployed for a estaba long time. sin Vocês empleo, sabem que no sin Brasil, trabajo por por causa mucho da crise tiempo. econômica, muitos estão desempregados. Sabemos que la situación económica en este momento en Brasil es difícil y hay mucha gente sin trabajo. Unemployed. E esse rapaz estava desempregado. Y este joven estaba sin trabajo. Ele não disse. Pero él no dijo O eso. orou por ele. Y el Other colportor oró por él. prayed for him. Vocês acreditam que ¿Ustedes naquele creen dia ele que el foi mismo procurar día emprego, foi empregado? Él fue Do you contratado? believe that on that same day he got a job, he was hired? São coisas desse tipo Son cosas que así estão acontecendo. que están So sucediendo. these things are taking place. Depois eu continuo. Después yo continúo. Ele fala alguma coisa. Rebelino, habla algo, por favor. Vou pôr vocês para trabalhar um pouco. Get you to work a little bit. Senhor Jesus, amém. Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. Lord Jesus. Señor Por um lado, Jesús. né, nós temos bastante Por un lado, testemunhos tenemos bastantes testimonios do que os comportores estão fazendo. de lo que On the one de lo hand, we have que many de lo que los testimonies of colportores what están haciendo. supporters have been doing. Por outro lado, nós fica muito claro também Por otro lado, para todos os irmãos. sabemos que este encargo es para todos los hermanos, no solamente para los colportores. This is something for all of us. E essa geração que obedece o falar profético, Y esta generación vão fazer parte que do obedecen Amém. a la palabra profética son aquellos que son parte del Hijo Varón. Of people who hear the prophetic word, who are dynamic, they will be a part of the man-child. Lá em Mateus 25 fala que o Y servo en Mateo 25 dice saiu que el imediatamente. siervo fiel y prudente salió So de Matthew inmediato 25 a practicar. says that the prudent servant went immediately to practice. Aí eu falei, eu também quero isso para mim, né? Eu quero experimentar isso aí. And I want Ahí to yo dije, practice that, yo this quiero too. exactamente lo mismo. Tomei uma decisão, Entonces yo meu tomé viver diário, una decisión So I que decided en mi on my vivir daily diario living experimentar essa palavra. yo quiero experimentar esta palabra. Uma vez que é a palavra de Deus, If it's a word of God, Si es la eu palabra saio de com a Dios, autoridade de Deus. yo I puedo need to salir go out with God's con la authority. autoridad de Eu Dios. tinha falado que quando você vai orar por El hermano uma dijo pessoa, que The cuando brother said that when usted we va a pray orar for por una someone, persona, você traz a pessoa para a esfera do reino. usted lleva a esta persona a la esfera de Dios, a la esfera del reino. Irmãos, é algo impressionante. Esto es algo impresionante, É algo incrível. es algo Só increíble. realmente praticando para você perceber isso. Usted solamente puede practicar para poder A entender. pessoa fica totalmente La persona queda así, It's Wow. like you're bringing someone está llevando a esta into the persona realm a of otra esfera, la esfera de Dios. Aí subiu numa escada lá, né? A pessoa bateu a campainha. Was Y, in the exam y yo room, estaba someone, eh,
en Para una quem não sabe, Rivelino é dentista. Ah. Ele tem um consultório. Rivelino es dentista y él tuvo tuvo un cliente que llegó a su consulta. Eu tô assim, todos os dias eu tenho que orar por uma, duas, três pessoas no mínimo. Y yo dije, todos los días yo necesito orar por 2 a 3 personas. Todos los días. E eu vou escolhendo a hora que eu Y yo voy a escoger a la persona que esté más abierta y voy a orar por ella. banco, no posto de gasolina, En el banco, caixa de supermercado, poniendo gasolina, consultório, en el supermercado, en el consultorio, en el banco. É maravilhoso, irmãos. wonderful. Parece Es que maravilloso. as pessoas foram separadas. Pareciera como si las personas It's like ya the Lord's fueron been already separadas, separating escogidas. these people. Aí naquele dia tocou a campainha. Entonces en ese día llegó un cliente And someone y yo rang the dije, bell and I voy a orar thought, por esta I'm gonna persona. pray for that A hora person. que eu olhei assim, era gerente do banco. Né? Cuando yo vi, Era gerente do banco da conta. wow, era el And gerente it was it was del banco donde the manager of trabaja the mi bank esposa. where my wife has an account. E eu tava assim com o meu jaleco, né? De fala que é doutor e tal, né? E aí eu tava Y yo assim, tenía mi chaleco donde indica que yo soy And I had dentista the lab coat on and we were waiting, my secretary was not there. y mi ela secretario no chegou e estaba falou ahí. assim, bom dia. Eu falei, bom dia. Y ahí el gerente llegó y me So the dijo, manager buenos came días. in, the bank manager Y le dije, came in, buenos "Hi, días". good morning. Sem mais nada, eu falei, eu quero orar por você. Sin decirle And nada, then le dije, immediately I pum, said to her, "I wanna ¿puedo pray orar for por you." ti? E ela levou um susto, né? Y ella se She was asustó, surprised. Olhou pro meu jaleco assim, miró a mi chaleco pastor ou doutor, né? para ver si era She looked pastor at o my dentista. coat to see if it said pastor. Pastor agora usando o jaleco, né, branco. Pastor usando Are pastors delantal blanco. using lab coats these days? Você vai orar por mim, você vai orar por mim aqui. ¿Usted va a orar por mí aquí, en la consulta? Aí ela já, não, eu quero sim. Ok. And then she said, "Yeah, Dijo, yeah, "Sí, come okay." pray for me." Eu falei, faz o pedido no seu coração. Ahí yo le And I dije, told her to- haz un pedido en tu to- corazón. E eu comecei a orar por ela. Y yo comencé a orar por ella. I started praying for her, Orei assim, praying um for her. minuto, né, como Pedro Oré falou. como un minuto por ella. Pedro said, just for 1 minute, a short prayer. E daí, no final, a hora que eu parei de orar, Y cuando yo paré abri o de olho, orar, né, ela tava assim, ó. abrí los ojos And then at Y the ella end, estaba I así opened como- my eyes, I looked at her and she was Tava going rindo like já, that. né? She was smiling. estaba sonriendo. Acabou, viu? Acabou, pode abrir o And I olho. told her, Yo le dije, ok, it's over, ya you can terminó. open your eyes now. Falei, agora você precisa invocar o nome do Senhor. Ahí yo le dije, ahora necesita invocar el nombre del Señor. E ela invocou o nome do Senhor. Ahí ella invocó al Señor con mucha alegría y se llevó un libro. No consultório a gente tem um expositor de livros, né? So we have Y en some mi, books, en mi consulta tengo libros Eu dei o livro mais grosso pra ela. Grosso. so we have some y books como that's ella very es gerente, entonces le very vendí thick, one of our el thick más books. Quanto que é? Eu falei, grueso. R$50. Y le And dije, I ¿cuánto told her, vale? "It's 50, it's Como 50. 50 reales. Eu vou levar, muito obrigado. Dijo, And then she yo me lo thanked llevo. me and she said, "Yeah, Essa é uma I'll take it." experiência, né? So that's Y esa es one una de las Jesús. experiencias. Señor Outra Jesús, experiência boa também. otra experiencia. Cheguei no consultório, estava chegando no consultório 8 horas da manhã na alma. Estaba llegando a mi trabajo, estaba en mi vida del alma, Agitado na alma. estaba And right estresado, at the agitado. office was very much in my Por que soul. eu quero dizer isso, irmão? Para deixar claro que não é porque você está cheio do Espírito. ¿Y por qué le digo esto? Porque Vou pregar o evangelho. So we don't solo have- we cuando, don't have to wait no para que until usted the Spirit solamente esté en el is happy to Espíritu, preach the gospel. ahí voy a predicar. No, 'Cause otherwise Vai you might demorar have to se for wait esperar a isso aí. while. porque si espera así va a demorar mucho. Paulo fala que nós somos obrigados a pregar o evangelho. No, Pablo dice que somos obligados a Paul said that predicar. we are obliged, that we need to preach the E gospel. eu entrei no consultório, tinha uma moça sentada. Ahí fui a mi na trabajo, había So una walked into joven the office and sentada. there's someone there waiting, a patient. Vou orar, quero orar por você. And I Yo le told dije, her, voy a "I'm orar ready por to ti. Sai da alma rápido, né? Salí del alma bien So I rápido. thought to myself, Irmãos, essa pessoa que estava ali é o líder de um grupo de 50 jovens. Y esa persona que estaba ahí era un líder de 50 jóvenes que no tienen iglesia, 50 young que people. se reúnen en las casas. Todos esses 50 jovens. Y ahora estamos en comunión con esos 50 jóvenes. O sea, solamente por orar por ella, Levou livros. We spent 2 ella hours se llevó talking libros here, y ahora se abrió bought las some puertas de Aí esos ele é 50 uma pessoa jóvenes. maravilhosa, foi na minha casa, jantou. El marido de ella Fui na casa dele, nós se vino, fue a mi casa, books. fue a And then cenar, they came fui a back, su had dinner with casa us, and then my wife and I had dinner with them, e hoje são nossos amigos. and they- y hoy son they nuestros had amigos. Por causa de uma oração, irmão. 50 ¿Por qué? pessoas. And they had all- Por causa de una all oración. with the prayer. 50 personas. De cacho. Nós precisamos dar fruto de cacho. Ahora necesitamos dar fruto en cantidades grandes. Pode juntar mais? Dá? Tem bastante, né? Tem Ah, noite tem do toda. assalto, né? Tem do assalto. Isso Tem- eu falei da minha. Hay otra experiencia, So I have another pero les voy a contar una experiencia no mía, sino que de un colportor. Él estaba afuera de una farmacia. Doing corporatage in front of a pharmacy. Todos os irmãos que servem conosco lá entraram dentro desse carro. Né?
todos los hermanos que sirven, Everyone serving with us, todos we're están all en el doing mismo that. encargo. E passando na farmácia, ele Y viu um jovem meio nervoso. en la assim, na farmacia frente da farmácia. So he se dio saw cuenta que había someone una who was persona young bien así como person, agitado, nervioso. nervous, E ele in falou, front of the pharmacy. eu quero orar por você. Y él le dijo, And yo he quiero came orar por to ti. him and said, "I wanna pray Por for que que you." você quer orar por mim? Y él dijo, ¿por qué And then quiere that orar man por mí? asked, ¿Por "Why qué? do ¿Por you qué? ¿Por wanna qué? pray for me?" Eu quero orar por você. Y él le dijo, no, simplemente quiero orar por ti. Sim, não pode, ora aí, rápido. Ok, And he said, rápido, "Yeah, apúrate. pray for me, but Ora you por mí, gotta rápido. pray." Aí ele falou assim, coloque no seu coração o seu pedido. Ahí él le No dijo, coração. pon en tu And he corazón said, el "Yo, pedido think que in quieres. your heart, what do you want us to pray? Just Quando o think about comportor it." terminou de orar, Cuando el colportor terminó de orar, So by the se time asustó. the comforter was done praying, porque o jovem estava Porque chorando muito. el joven that young man was estaba praying, llorando muchísimo. crying, weeping. Aí o comportor ficou assustado. Ahí el colportor se asustó, He said, dijo, "What's going ¿qué on? está pasando? Ah, eu estou arrependido. Dijo, estoy arrepentido, Tem que mudar minha vida. tengo que cambiar mi Não vida, posso mais ser assim. no puedo ser así, Tem que mudar minha vida. tengo que cambiar mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Abriu-se e mostrou um revólver. Né? Y él mostró una pistola, un revólver. Entrou na farmácia para assaltar a farmácia. Él iba a entrar ese día a asaltar la farmacia. Senhor Señor Jesus! Jesús. To rob the pharmacy. He had a gun. Nós temos Iba a experiência firmar- também. iba a O asaltar la comportor fa- foi la lá, farmacia. essa é longa, não vou contar. Aí o Pedro já falou um pouco. Había otra O experiencia comportor que chegou en Bogotá. falou, quero orar por você. Dijo, So we have quiero other orar por usted. experiences of a Ela, comforter who ela pegou na mão dele e falou assim, Ella dijo, Deus me falou que você ia vir falar comigo hoje. Vem cá. Dios me dijo So que they were praying usted, for a lady and she usted iba a said, venir hoy día a orar por mí. that you were going Y el to colportor see quedó, wow, quedó asustado. Levou assim, And that comporter was e like, foi really? levando ele, levou ele, levando Y la ele. mujer So lo she llevó, lo carried llevó. him, she took him by the Sentou hand, ele numa lanchonete e falou, vou te pagar um suco. and she Lo said, llevó a "Okay, un I'll restaurante, le buy dijo, you te voy a pagar un Aí jugo. pediu o suco pro portor sem entender. Y ella pidió un jugo y el colportor sin entender qué estaba pasando. Ele falou assim, essa noite eu decidi me matar. Y dijo, esta noche yo me decidí matar. to kill myself tonight. Y acabo de comprar un arma. Falou que alguém ia vir falar comigo. Pero Dios God me told dijo me que that alguien someone was going to speak. iba a hablar conmigo hoy. O Senhor levou um So she livro, called him, falou, eu vou reconsiderar. Y el colportor le predicó y ella se fue a la casa y dijo, voy a reconsiderar. Eu quero só Esto. contar mais uma a mim, que essa aqui é muito boa também, que eu acho que isso é Voy a contar una más. Nós estávamos no Uruguai, Estábamos en Uruguay e o Uruguai é um argentino mal-humorado, né? Pra quem não conhece. y en Uruguay es como los argentinos de mal genio. Is there anyone from Uruguay here? Quase ¿Hay alguien de Uruguay aquí? uma chilena alegre. E o Uruguai ele não é de conversar com você. Y en Uruguay son bien fríos como no hablan con Não usted. conversa muito com você. Son bien Bem fríos. fechado, né? So Uruguayans usually are very close. They don't say hi to you. E nós estávamos num restaurante no Uruguai almoçando. So we were at the Y restaurant. estábamos en el restaurante almorzando O garçom atendendo a gente, né? y estábamos comiendo y llegó un garzón. Aí o irmão que estava comigo falou assim, hoje vocês vão experimentar o melhor sorvete do mundo. Ahí el hermano que estaba al lado mío me dijo, mira, hoy vamos a probar el mejor helado del mundo. The best ice cream in the world. Sorvete de queijo com goiabada. Un helado de queso con fruta. With guava. Até água na boca aqui. Viu? Se me hace agua la boca. Não, queijo goiabada. ¿Hay aquí helado de eso o no? Aí no final, porque só tinha naquele restaurante, né? Y solo el único restaurante que tenía era ese. Which would serve that type of ice Aí quase no final do restaurante eu falei pro garçom, falei, Entonces, al final de la comida yo le dije, cream. I told the waiter, yo quiero "I orar wanna por pray usted. for you." ele ficou assustado também assim. Y el servidor quedó así, He wow, was like, quedó como enojado, era asustado. ¿Y por qué querés orar por mí? ¿Por qué? No tengo nada. Deve ter alguma coisa. No, yo le dije, ¿cómo es posible? Hay algo que necesitas. I told him, "Well, you must have something some prayer request. Tá bom, daqui uns meses eu vou Ok. casar, então você ora pro meu De aquí a un par de meses me voy a casar. Ok, ora por mi casamiento entonces. Couple months so we can pray for my man. Então você fecha os seus wedding. olhos. Ahí él cerró sus ojos y I told him, comencé a orar por él. "Guys, I'm gonna pray for you." Orei por ele, irmãos. No final, Oré por él. eu tava dando risada no Uruguai. Al final ya se estaba riendo. Prayed for him, and at the end, the Uruguayan, he was smiling. Esse foi um grande milagre. Ese ya fue un tremendo milagro. Quase igual esse coxo que o Pedro falou aqui, que saiu. Casi igual que un cojo. Almost, like that Terminó sonriendo. person who Falei, agora você vai invocar o nome do Senhor. Yo le dije, ahora And I vas a told him, invocar "Now you're conmigo. gonna call upon the name of the E ele Lord." invocou o nome do Senhor. Y él invocó al Call Señor. on the name of the Lord. Uma pessoa aberta. Una persona bien abierta. Now he's an open person. Muitas pessoas têm ficado abertas nas Muchas personas se han abierto Muitas pessoas em várias en cidades. nuestros viajes. They have been open up in as many cities that we have been traveling.
Aí pedimos um sorvete com queijo goiabada. Ahí pedimos Então, ele falou, un "Não helado tem sorvete com So queijo". y dijo, ah, lo siento, no hay helado. Oh, I don't have the ice. Porque nós We ran out fazemos, of ice. nós fazemos o sorvete aqui e hoje Porque vendeu, hacemos acabou. el helado, He pero told se us, nos acabó. We make the ice cream ourselves and we ran out of ice. Aí ele, tá, então me dá lá um de outro lá. Ahí yo le dije, ok, dame otra cosa Vamos ficar sem entonces. sorvete. No podía irme Aí ele sin trouxe helado. sorvete, nos serviu e tal. Ahí nos Trouxe a sirvió conta, pagou a conta, porque deu uma sumida, assim, sumiu. y ahí como pagamos la cuenta y el garzón se fue. Acho que vocês não, acho que vocês nunca viram essa cena. De repente esse garçom que sumiu, Y ahí el garzón ele que entrou se pela fue porta de entrada do restaurante. Ele veio pela porta de entrada do entró por la puerta principal del restaurante como transpirando. Nunca había visto algo así. Eu dou 10 chances para vocês adivinhar o que estava na mão dele. Y yo le doy 10 oportunidades para adivinar Vocês estão entendendo? qué tenía en la mano. Guess what? He came back with the ice cream. Y volvió con helado. Trouxe o sorvete com queijo e goiabada. Él trajo helado con queso y de fruta, We wanted to have. Ele falou, que, que era lo que queríamos. Eu lembrei que nós aqui fornecemos para uma loja umas 2 quadras. Yo me acordé, el garzón dijo, yo He remembered vendemos that. helado para 2 tiendas más, Ice cream, nada. así que fui a buscar y les traje helado para ustedes. Esse milagre de sorvete para Rebelino é mais do que do coxo. El milagro del helado de Rebelino es más importante que el cojo. Mas, irmãos, o que eu queria dizer para vocês... Entonces, hermano, lo que quería decir, Posso dizer, mas eu não sou comportor. Acho que usted nunca puede tive decir, essa ah, experiência. yo no soy colportor, quizás nunca voy a tener esta experiencia. Is that you may think, I'm not a co-porter, I will never have this Eu experience. quero dizer para você que essas experiências estão abrindo uma porta para a igreja. Pero yo le quiero decir que estas experiencias están abriendo una puerta para la iglesia. For the whole church. Nós temos que olhar do ponto de vista das pessoas hoje. We have to try and see things from the perspective Necesitamos ver of people. Jesus, quando veio las na cosas terra, desde la ele olhou perspectiva para de a las personas. multidão, Cuando Jesús vino a la tierra, Él vio se a la multitud. compadeceu delas. When the Lord Jesus was on Cuando el earth, Señor he vino a la walked tierra, among Él us, se compadeció de las personas. He felt moved with compassion for them. Porque o que ele via eram ¿Por qué? Porque ovelhas sem Él veía a ovejas sin While pastor. looking at them, what he saw Tuvo was compasión de ellas. sheep without e a as shepherd, ovelhas estavam exaustas e aflitas. Que las ovejas estaban afflicted and exhausted. cansadas y Hoje não é diferente. afligidas. And the same Y hoy applies today. no es diferente. As pessoas estão aflitas. Las personas exaustas. están People are afflicted and exhaustas y afligidas. Pode ter uma aparência de uma pessoa que não precisa de nada. Pueden aparecer como que no necesitan mas nada, por dentro pero por está como dentro uma panela de pressão pronta a está como explodir. una olla de On the presión inside, you're a like punto a de pressure explotar. cooker that's about to explode. Você tem um segredo de invocar o Usted nome tiene do el Senhor. secreto que es You invocar know al the Señor. secret of calling in the Lord's name. Você tem essa válvula como é que fala, de segurança da panela de pressão. Usted So you tiene have the esta security valve to válvula allow the de steam seguridad Quando para você que la está angustiado, la você está olla no sufocado, explote. Cuando usted está você sabe sofocado, invocar está o Senhor. angustiado, Oh, Senhor usted invoca al Jesus. Señor. When you're Oh, feeling Señor down and Jesús. choked up, you know that you can call on the Lord's name. Oh, Lord Jesus. E você conhece a economia de Deus. Y usted, además de eso, conoce la economía de Dios. Usted sabe el plan de Dios. And you know El- God's el plan de economy, salvación God's de Dios. vision of God's salvation and purpose. Você sabe de onde veio, para onde vai. You know Además, where usted you sabe came de from, dónde where you're viene going. y a dónde va. Você tem a igreja. Además, usted tiene la iglesia. Você tem irmãos para te ajudar. Hay hermanos que lo pueden ayudar. Sisters to help you. Você tem pessoas mais experientes, maduras. Hay para te personas más ajudar quando maduras você está numa que lo enrascada pueden de ayudar problemas. cuando You usted have está en people more problemas. experienced, more mature to help you when you're in a difficult situation. Mas pense nas pessoas do mundo. Pero piensa en las Think personas about del the people mundo. in the world. Elas não têm para quem recorrer. They Ellas don't no have tienen a anyone nadie to go a to. quien Não sabem acudir, para quem desabafar. ni siquiera saben con quién desahogarse. Por isso que alguns, não poucos, querem Por eso es se que algunos, suicidar, no porque não pocos, aguentam mais. se quieren suicidar porque no aguantan más. Até quando a gente vai ficar insensível? ¿Hasta cuándo vamos a estar insensibles? Remain not sensitive to these people, to what they're going through. Nós não podemos, no nosso dia a dia, Nosotros no podemos pasar día a día com que tantas pessoas, lidiamos con tanta gente, contactamos a tanta gente en nuestro na trabajo, nossa vida social, en nuestra vida no social, transporte, na rua, en el transporte, en la calle,
lugares, We see en los some lugares people donde in their pasamos. daily lives, at work, on the streets, and many other places. nós também podemos tomar essa coragem Nosotros también podemos tomar e dizer esta para a valentía pessoa, "Posso orar y por decirle a la você?" persona, ¿puedo orar por usted? We also need to have this boldness to come to people and ask people if we can pray for them. Vamos fazer isso? Vamos a hacer Let us eso. do this. Você vai se sentir bem. Usted se va a sentir You bien. will feel good if you do this. Você vai se sentir que a vida saiu de você. Usted va a sentir que la vida fluyó de God's usted life is coming out of you. E vai alcançar aquela pessoa na hora que ela mais necessita. y va a alcanzar a esta persona en el momento que más lo Pode necesita. ter certeza, a hora que mais necessita é a hora que o Espírito faz você orar. por Yo le ele. aseguro You que can be sure that cuando el when Espíritu le people hable, need va a ser you, el momento en que la need them persona más lo most, the Spirit necesita. will cause you to pray for them. Por isso, daqui para frente, Por eso, de ahora en sempre adelante, na sua bolsa, Lleve con tira usted algunos libros, libros, um jornal, Árvore algunos da Vida. periódicos And from now on, de Árbol de la carry Vida. always with you a couple books and some newspapers with you. Porque se você faz uma oração com a pessoa e fica só nisso, Porque, por a ejemplo, pessoa si não usted tem ora por la nada persona, na mão, pero mais no tiene perene. un material Because if Se you va only y pray no le for deja someone, nada the person goes away. que You will para not have seguir anything else, no leyendo, reference to look back algo to. para Não precisa revisar se después. preocupar. Quando você ora com a pessoa No se sente preocupe, como cuando usted Deus ora vindo por la até persona, ela, esa persona va a atendendo sentir a sua Dios necessidade. viniendo, Quando você apresenta ayudándole en um su livro, necesidad. ela compra. Y cuando usted presenta un libro, la persona compra. People will feel that it's God, that's God speaking to them. And when you present a book to them, they'll acquire the book. Nós precisamos salvar as pessoas. Así que nosotros necesitamos salvar a las personas. Semear a palavra através do livro. You need to Necesitamos sow the word through sembrar la palabra a través de los libros. As igrejas no Brasil estão praticando isso. Las iglesias en Churches in Brasil Brazil are ya están practicing Não this. só practicando esto. comportores, It's No not solamente just los the colporteurs, colportores, irmãos como vocês. sino que hermanos all como the ustedes. brothers and sisters just like you. Eu vou ler o que eu recebi ontem da igreja em São Carlos, São Paulo. Voy a leer lo que recibí de la iglesia en San Carlos, en el estado de San Pablo, Last night. ayer. Uma mensagem curta. Amados cooperadores, Dice, quero amados fazer cooperadores, relatório das quiero experiências contar da las comportagem experiencias dinâmica que em São Carlos. el colportaje dinámico está haciendo en esta ciudad. With the dynamic colportage in São Carlos. Começamos logo após a conferência com um casal que deixou o trabalho secular e junto com dois irmãos do SEAP de Colina. Después de la conferencia, empezamos con una pareja que dejó su trabajo junto con dos colportores Ainda para não ir a temos Colina. uma equipe completa, mas o resultado em 5 semanas de Aún no trabalho tenemos un tem equipo sido completo, encorajador pero para en 5 toda semanas de trabajo, Still don't have a complete, los resultados son muy full group, encorajadores para toda la iglesia. full group, but the work we've been doing for the past 5 weeks has been wonderful. Então a igreja é encorajada com as experiências desses Entonces la iglesia saiu que estaba com encorajada, eles por 2 la iglesia junta contando com a salió presença de jovens, durante 2 semanas, idosos e durante 2 principalmente os líderes da fines de semana, junto con los líderes de la iglesia, los ancianos y los jóvenes, a predicar el Evangelio. 2 Saturdays with some young ones, with some elderly saints, especially the leading ones of the church. O resultado até Y el o resultado, momento são hasta el momento, son 422 kits. 422 São kits. de 2 livros. Então, são Cada kit son 2 libros, 844 son 844 libros, más 110 alimentos diarios, por tanto, 954 libros sembrados en 5 semanas. Managed to sell 110 kits. Each kit has 2 books, so over 800 books, and 110 daily foods. E o melhor de tudo isso é que Y lo mejor de todo esto pessoas es que 35 deixaram personas telefone para contato dejaron posterior. su teléfono The best para part of it all is contactarlos that 35 después. people have given us their phone numbers and want to be contacted. 4 famílias já vieram para a reunião da igreja, 4 familias ya se reúnen con Come to nosotros, the church, meeting. sendo que uma dessas famílias já siendo que una está familia participando pela 3ª semana seguida das reuniões. ya A está lot of these participando families have been coming durante to 3 the semanas church seguidas meetings. de todas las reuniones de la iglesia. 2 universitários. 2 of 2 them are college universitarios. De fato, a comportagem dinâmica De hecho, é uma bênção. Creemos sem que medida el que o comportaje Senhor está dinámico nos dando. es
una bendición sin medida que el Señor nos ha dado. Vamos em frente obedecendo as palavras proféticas. Vamos adelante obedeciendo la palabra profética. Irmãos, isso pode mudar nossa vida. Hermano, esto puede cambiar nuestra vida. Pode agitar as águas da vida da igreja. Puede mover las aguas de la iglesia. Nós conversamos hoje de manhã na reunião de serviço com os irmãos líderes daqui. Hoy conversamos con los hermanos líderes de la iglesia que la próxima vez que tengamos reunión, conferencia, que no tengamos la reunión típica en el Bucafé los días viernes, en la noche. Nós vamos coletar todas as experiências desses 6 meses. Vamos a acumular las experiencias de los últimos 6 meses, saliendo a orar por las personas. Yo creo que cuando llegue octubre, el día viernes, vamos a hacer un evento grande, invitando a todas esas personas para que vengan en el hotel, porque no van a entrar en el Bucafé. So all of you here can share the experiences you had practicing the dynamic hope. As igrejas vão crescer muito assim. Las iglesias van a crecer mucho así. Todos vão estar muito alegres. Y todos van a tener mucha alegría. Experiências vivas. Con experiencias vivas. O amigo me contou que colportor. Amir me contó que un colportor le predicó a una señora. Essa senhora estava ansiosa. Y esta señora estaba muy ansiosa. E ficou pouco incomodado quando. Y ella como que se incomodó cuando el colportor le comenzó a hablar. E o colportor falou: eu quero orar por você. El colportor le dijo, quiero orar por usted. E ela aceitou a oração. Y ella aceptó la oración. E foi embora. Y se fue. Foi no dia seguinte, foi no outro dia. En el otro día, ella volvió y encontró al colportor. Disse, sabe o que estava acontecendo? Y le dijo, ¿sabe lo que sucedió ayer cuando usted oró por mí? O meu neto Mi nieto foi sequestrado. fue secuestrado. E a gente não sabia. Y yo no sabía dónde estaba. Y hasta desconfié que usted fuera uno de los secuestradores para pedirme dinero. Mas no momento em que você orou, Pero en el momento que usted oró por mí, a polícia estourou o la policía encontró al secuestrador y encontró a mi nieto. O meu neto foi libertado. Y mi nieto fue libre. Irmão, não estou falando do tempo de Pedro. No estoy hablando del tiempo de Pedro. No, hoy está sucediendo esto. Os sinais continuam no Los señales continúan hasta el día de hoy. Vamos fazer como essa equipe que iniciou o comportamento dinâmico. Vamos a hacer como este equipo que comenzó el comportaje dinámico. Creamos en la palabra del profeta y usted va a ver la diferencia. América do Norte será alcançada. Y América del Norte será alcanzada a través de esto. Isso tudo estou falando apenas uma pequena parte. Y apenas estoy hablando de una parte pequeña. Tem experiência do Expo Livro. Hay experiencia del Expo Libro. Falei pouco ontem. Hablé un poco de eso ayer. E Expo Livro vai fazer um grande trabalho. Y Expo Libro va a ser un tremendo trabajo. É uma carreta, container, né, trailer, né? Es Em espanhol, un camión, grande. un trailer grande. E a carreta ela tem pneumático que amplia a área. Y este camión tiene una sección que se amplía y pueden entrar hasta 50 personas dentro.
cidade ser visitada é daqui a alguns dias Y en algunos São días, Paulo. And in la the primera few ciudad que va a ser days, visitada va a we'll ser visit the Campinas. first city, Campinas, in São Depois Paulo. desse primeiro mês, vai para Campos do Jordão. Já temos Después- a permissão después de na Colina, melhor temporada se do va Campos do Jordão de inverno. A Campos And de after Jordán, that, we already que have es the la mejor permission. temporada We are gonna go donde to van Campos muchos do turistas Jordão. y ya tenemos la autorización. And we'll be Se there va a for quedar a ahí month por and a un half. mes y medio. Depois irá para Taubaté. Después And se after va a that, Taubaté. we're gonna go to Taubaté. E depois irá para Minas Gerais. Después se va a Minas Gerais. E esse é apenas uma carreta, tem mais duas. Y ese es solamente un Estão sendo un preparadas camión. no sul Aparte de eso tenemos dos más. e outra Otra va a ir en el sur y We otra va a ir will have two en el more, norte. one up north in Brazil, one in the south. O Expolivro é uma coisa impressionante. El uma Expolibro es coisa un que asunto impacta a impresionante cidade, que impacta a las So ciudades, this is something impressive, something people are impressed by. mas sem a parceria dos colportores pero dinâmicos, sin ele la não- compañía de los colportores dinámicos es como si And faltara although this is something, una pierna, wonderful and that people faltara see un- and are impressed by it, we also una need punta the del help trípode. of the dynamic colporteurs. Otherwise, we're missing something. Nós vamos juntar Entonces vamos a juntar com colportagem El dinâmica. Expolibro junto con el Nós colportaje vamos dinámico tomar o continente sul-americano. y vamos a tomar el continente So those sudamericano. things together with the trucks and with the dynamic colporteurs, we're going to take the whole South America. Todo isso veio pela palavra profética. Todo esto vino por These la things, palabra all- profética. All of these things began with the prophetic word. Porque nós temos a dupla missão para cumprir. Porque de nosotros Apocalipse tenemos 12, que nós falamos Una visión ontem. doble. And that is because we que have hablamos this ayer double mission, sobre this twofold Apocalipsis mission we 12. saw that's in our Revelation. We talked about it last night. Deus quer colher entre nós um grupo de vencedores coletivos. Dios quiere levantar entre nosotros un grupo de vencedores colectivos, Filho varão. que es el What's Hijo the varón. man-child? E também nós vamos preparar o deserto, que é Sul-América, América do Sul, para Y también vamos a receber preparar os el justos desierto durante a grande tribulação. para recibir a los hermanos que van a huir durante la gran tribulación. For God's children during the great tribulation. Levantar igrejas, vida da igreja. Vamos a levantar iglesias, vida de iglesia en todos los lugares. Irmãos, eu estou muito animado. Hermano, yo estoy muy animado, Muito animado. muy animado. Vocês sabem que nós estamos preparando Ustedes pelo saben que estamos menos preparando 25 equipos por lo menos de 25 equipos de colportores dinâmicos, dinámicos, 5 pessoas cada equipe. de 5 So personas right now we have cada about equipo, 25 groups of five colporteurs each. Num padrão en un médio en un estándar que eles já estão trabalhando. And they're con el already cual working. ellos ya están trabajando. Cada por dia Cada uno consegue por día distribuir, semear, 50 consigue livros distribuir cada um. And 50 each libros one of cada them- uno. Each one of them can sow about Acho que 50 você books faria every em quanto day. tempo na convencional? En la colportaje convencional, ¿cuánto crees que te demoraría en vender 50 libros? 15 dias, 20 dias. So in 15 the a 20 process, días, it dice el takes us hermano at Mir. least 15 days Os to colportores sow de 50 Los books. colportores dinámicos em dia. pueden hacerlo en un Now día. these dynamic colporteurs are doing this in one day. Eu fiz as contas. Like Yo they're hice doing algunas it cuentas, cálculos. 5 dias por semana de trabalho, não 7 dias. 5 5 días de trabajo. Mas- going out a week. Mas vários deles trabalham 6, 7 dias. Más varios de Some ellos of trabajan them, 6, go 7 out días 10 meses por ano. y 10 meses 10 por año. days a year. Em ano, nós vamos estar distribuindo En un año distribuiríamos 1.500.000 livros 1,5 millones de libros. We continue like that no within 1 Brasil, year. só no Brasil. Solo en Brasil. Continue like that. Only just in Brazil. É By algo, the end of the year, we will have sown 1,500,000 books. é algo totalmente impensável no passado. Es algo totalmente impensado en el pasado. E estou falando de 25 equipes, mas tem Estoy mais, hablando de tem 25 30 equipos solamente, 36 equipes em formação. pero hay 36 equipos en formación. 36 groups. They're getting ready. E os irmãos das igrejas que não são colportores estão entrando, pegando gosto, estão entrando nisso. Y los hermanos que no son colportores también están participando en el mismo encargo. Não é difícil nós falarmos em 2 milhões de livros semeados por ano. No es difícil decir que podemos sembrar hasta 2 millones de libros por año. Queremos trazer o Senhor de volta. Queremos traer al Señor de vuelta.
Se nós não fizermos alguma coisa que impacta o mundo exterior, Si no hacemos algo que If we do not que do impacta al something mundo that will exterior, impact hermano, the world vamos a demorar outside, demasiado. there's no way to do it. porque se ficarmos só nós tendo boas reuniões, boa Porque si vida solo na nos igreja, quedamos não teniendo impactar buenas o mundo, reuniones, o Senhor não vai poder voltar. sin impactar el mundo, el Señor se va a demorar mucho en volver. Good churches, the Lord will not come back. Então, através das suas orações, ganhamos Entonces, a través de pessoas. su oración, ganamos a las personas. Through your prayers, gaining people outside. Através dos livros semeados, A través de los libros sembrados, sembrados, Una cantidad enorme de libros. nós estaremos influenciando Estaremos a sociedade influenciando a la sociedad en que vivimos. By doing that, we will be able to influence the society in which we live. Talvez muitos de nós fiquemos preocupados que no final dos tempos Tal vez muchos de nosotros nos preocupemos de que la ideología de género va a afectar a nuestros hijos, nuestros nietos, hasta incluso los hermanos de la iglesia. That these new ideologies nowadays will affect our children in the church. e a moralidade está se Y degradando. que la moralidad se está degradando. ¿Qué hacemos? Morality, and there's such a degradation. What can we do? Vamos entrar na política, vamos fazer Que vamos a entrar en la protesto, política, fazer vamos alguma coisa. a Should we go protestar. into politics, go para out hacer in the algo. streets and protest? What can we do? Não, No. nosso papel como igreja Nuestro papel é como iglesia influenciar o mundo Es influenciar al mundo através da oração e através, A través de la dos livros oración. semeados. No, our role as the church is to influence the word through our prayers and through the books. Nós somos a luz do mundo, como disse Jesus. We're the light of the world. As Nosotros somos la luz the del Lord mundo. Jesus said. Mas essa luz foi tampada por tantos anos na sua vida pelo seu sustento. But because of our sustenance, there's so many things that choke the light. Porque Like a Jesus bushel. disse, a luz não pode estar debaixo de El Señor dice que la luz no puede estar The Lord escondida. Jesus said that if we have a light, we cannot put a bushel over the light. Alqueire é instrumento de medida de alimento. And a bushel is something that was used to measure food. Isto é, eu ocupado com meu sustento não tenho O sea, tempo para Me preocupo demasiado por las cosas de mi sustento y no logro predicar el Evangelio. Esto no puede suceder con nosotros. With making a living that I don't have time Está to na hora de eu tirar do meu foco Necesitamos o meu sacar todo lo que sustento bloquea la somente. luz, It's time to change, preocupándome shift solo por my mi sustento y focus. predicar el Colocar a Evangelio. luz para iluminar os que estão à minha Necesito volta. iluminar a los que están a mi alrededor. Jesus disse, vós sois o sal da Jesús terra. dijo, ustedes son la The sal Lord de la also tierra. said you're the salt of the earth. Mas se o sal se tornar insípido, Y para si que la vale? sal But if salt becomes no, tasteless, what no good? tiene sabor, não valemos nada ¿para qué nessa sirve? sociedade. If we're salt and if No, we're tasteless, no tenemos ni then un we're worth valor nothing. en esta sociedad. Continuar vivendo assim com vida igreja maravilhosa, Si continuamos mas lá fora viviendo não salga ninguém. If we're de una manera continuing, if we're así, going on like this, we're nunca having vamos a- church life, but we don't a crecer. affect anyone, impact anyone. Para a sociedade não serviu para nada. Para la sociedad no servimos para nada. Vamos mudar esse quadro. Let's Vamos a change cambiar this life. esta Vamos situación. influenciar a sociedade, o Vamos mundo a em que nós influenciar vivemos. la sociedad, el mundo en que Society and the vivimos. world we live in. Vamos cooperar com o Senhor. Vamos a Let's cooperar con el cooperate Señor. with the Lord. Porque o Senhor que está à destra do Pai vai cooperar conosco. Porque el Señor que está a la diestra del The Padre Lord who's sitting at nos the right ayuda. hand of God will cooperate Ele with vai us. confirmar com sinais e prodígios Él va a confirmar con señales y prodigios aquilo que nós fazemos aqui na terra. aquello que hacemos en la tierra. Senhor abençoe vocês. Que el Señor God bless you all. nos Jesús bendiga. al Señor. Jesús el Señor.